A gente está enfrentando aqui no Brasil uma onda de calor muito forte. Então parece que não são só os brasileiros que estão sofrendo aí com esse calorão que a gente está vendo. Parece que os alimentos, principalmente aqueles negociados, né, vendidos in natura, estão sofrendo bastante e podem sofrer alguma alteração de preço aí por conta dessa onda de calor, né? Eles ficam até mais perecíveis, vamos pensar assim, em temperaturas mais altas. E a gente tem outros pontos que também devem aí influenciar o índice de preços de novembro, que é a energia elétrica, né, a conta de luz, e além dos alimentos, aí já tem outros itens, né, ventilador, ar-condicionado, que as pessoas começam a procurar, já estão mais caros, né, André? Então a gente pode ter uma mudança aí no IPCA de novembro, pelo menos aí, né, em alguns dos alimentos. Provavelmente, Débora. É que a gente esqueceu, né, que colocar fogo em metade da Amazônia, no Cerrado, nos últimos 4 anos, a gente achou que isso daí não teria efeito, né, na vida, né? Mas começa a ter efeito. A gente está vendo essa onda de calor. É a segunda onda de calor, né, que a gente tem aí já nos últimos meses, né, acho que nos últimos 2, 3 meses. A gente hoje provavelmente vai fazer temperatura recorde aqui em São Paulo, vai passar dos 37 aqui em São Paulo. Então, é muito calor, muito quente, e isso aí afeta a produção de alimentos. Você imagine que os alimentos, eles geralmente são produzidos, esses alimentos in natura, tomate, cebola, as hortaliças, elas são produzidas nos cinturões verdes próximo das grandes capitais, né? E lá também está quente pra caramba, até mais quente que nos centros urbanos, e com esses alimentos, eles costumam se estragar mais fácil com uma temperatura dessa, que não chove, né, aguentando grande calor, fica muito difícil, tem que irrigar muito, então os cuidados têm que ficar maiores, então reduz a oferta desses alimentos. O que acontece? O preço aumenta. Não deve ter um impacto tão grande assim para alguns grãos, mas a gente já vê que a soja, né, eu vi outro dia uma matéria muito interessante, Débora, que os produtores de soja, aqueles mesmo lá que não viu aquecimento global, que até podem ter colocado um foguinho ou outro lá, né, no cerrado para aumentar suas plantações de soja, né, estão reclamando agora que está muito quente e isso pode reduzir a plantação de soja aqui para o próximo mês. Quem diria, né, quem diria que esse seria o efeito, né, de você acabar com a natureza, você ter então um calorão desse que vai prejudicar seus lucros. Então, os alimentos que estavam salvando a lavoura, literalmente, né, do IPCA brasileiro, agora devem ter um aumento bem considerável, principalmente esses alimentos in natura. Aí você tem a questão da energia elétrica. O Brasil, ele é um país que tem uma energia elétrica muito ligada às usinas hidrelétricas, né? Então, você depende muito de chuva para conseguir fazer com que o sistema elétrico brasileiro funcione. E calor evapora água, né? Então, o que acontece é que provavelmente vai ter secas importantes hidrelétricas brasileiras. Isso vai obrigar o governo a ligar o seu sistema de emergência, que vai poluir mais, inclusive por causa que é uma situação que o sistema de emergência ele é termoelétrico, ele usa combustível fóssil, né? Então ele só é ligado em caso de emergência quando você tem que suplantar a energia elétrica a base das hidrelétricas mesmo. Então esse aí vai ser um grande problema, vai aumentar a poluição além de tudo, vai aumentar o preço, porque quando se liga o sistema energético emergencial, aumenta a tarifa da bandeira aumenta a bandeira tarifária, né? Isso aumenta o preço, né, energia elétrica mensal, o custo do quilowatt que você recebe em casa. E para finalizar tudo isso, a gente está gastando mais energia elétrica, né? Até a questão do horário de verão, que muita gente estava falando, né? Estava vendo alguns estudos falando que o grande problema, né, é que com a popularização do ar-condicionado, antes a pessoa não acendia a luz em casa, só que hoje a pessoa, por causa inclusive do calor que faz no verão, o que ela está fazendo? Liga o ar-condicionado. Então, o que é uma lâmpada perto de um ar-condicionado? Então, o horário de verão acaba ficando um pouco inútil no controle da energia elétrica, né? Então, esse é um outro problema, né? Mas até por isso que eu acho que não voltou o horário de verão. Então, a gente vai gastar mais com ventilador, ar-condicionado. A gente aumentou a potência da geladeira. Eu mesmo tive que aumentar porque os alimentos estavam estragando, né? Então, tudo isso consome mais energia. Então, é um bololô, uma tempestade perfeita,
isso deve ter um impacto inflacionário considerável aí no mês de novembro, Débora.